E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a continuação do nosso último tutorial sobre games 2D. Essa é a segunda parte sobre o game Wizard Battle, um game criado totalmente por mim. Então vamos lá. Nessa segunda parte, nós vamos abordar sobre a derivação de programação, ou seja, vamos coletar todas as informações do primeiro tutorial para transformá-las em programação. Antes, eu gostaria de trazer algumas definições para que vocês pudessem falar a mesma língua. Ou seja, vamos abordar sobre classe, objetos, atributos e métodos bem rápido. A classe ela vai representar a descrição de um objeto. Os objetos são classes instanciadas, atributos, propriedades da classe objeto. E métodos são funcionalidades de uma classe objeto. Não entenderam ainda? Vamos entender para já. Temos uma classe cachorro. Essa classe ela possui atributos e métodos. Os atributos são características, tamanho, cor, velocidade. E os métodos são coisas que a classe é capaz de fazer. Então, por exemplo, andar, correr, pular e latir. Isto é uma classe. Porém, quando vamos utilizar essa classe na programação e ela for armazenada na memória do computador, então ela passa a se tornar um objeto. É basicamente isso. Isso é o básico. Eu pretendo fazer um tutorial sobre isso, mas por hora vamos continuar o nosso tutorial de games 2D. As classes obtidas a partir do estudo realizado no primeiro tutorial são classe de controle gráficos comuns, gráficos de desenho, cartas, personagens, jogador, máquina, engine e gráficos como controle. Então, a classe comuns ela vai abordar propriedades fixas do jogo, ou seja, que durante a vida toda do jogo são propriedades que não vão mudar, que vão continuar sempre as mesmas, a não ser que seja mudada na programação. Desenhos gráficos vão abordar como será desenhada a imagem na tela e onde estará essa imagem na tela. A cartas ela vai representar o próprio objeto cartas. Os personagens, eles vão primeiramente atribuir as características comuns e depois vamos separar características específicas do jogador e da máquina. O controle ele vai ter a nossa engine, que vai funcionar de maneira a atender nossas regras, e o controle de gráfico, que vai funcionar para desenhar tudo isso na tela. Então vamos continuar. A classe comuns de controle. Esse tipo de classe ele vai ter os seguintes atributos: as quantidades máximas de nível, força, vida, poder, o status de fim de jogo e status de carregamento de poder. Então, por exemplo, o nosso nível máximo é 5, a nossa força máxima é 100, nossa vida máxima é 1000, nosso poder máximo é 500. Todos esses atributos serão definidos nessa classe de comum controles. O status de fim de jogo é falso, porque, como iniciamos o jogo, não estamos ainda no fim de jogo. Então, sempre que iniciar vai ser falso. E o status de carregamento de poder é falso também. Sempre que iniciar o jogo, esse status vai ser falso. Comuns gráficos. Temos o tamanho em altura e largura da tela, a pasta onde estão localizados os gráficos do nosso jogo e o delay de tela. Esse delay de tela ele é para fazer animações durante o jogo. É mais fácil abordar ele quando estivermos programando. Por enquanto eu vou deixar ele aí em aberto, mas vocês já sabem que é um controle de animação e de, digamos assim, um controle intermédio que vai agilizar no processo de FPS do Java.
Os desenhos, eles possuem os seguintes atributos: visibilidade, destruição, imagem, tamanho, posições em X e Y, direção do objeto, métodos de controle. A visibilidade vai dizer se ele está visível ou não, se está destruído ou não, qual é a imagem desse objeto, qual é o tamanho que ele possui, qual é a sua posição em X e Y dentro da tela, e se ele for animado ou for possível movê-lo, qual será a direção desse objeto quando isso for executado. E os métodos de controle para controlar cada um desses atributos aqui em questão. Vamos para a próxima tela. Cartas. As cartas elas possuem nome, força e nível. Somente esses 3 atributos. Elas são responsáveis por controlar cada um desses fatores. Os personagens, eles vão possuir nome, nome do reino, força total, nível total, vida, poder, lista de carta e métodos de controle para que possamos controlar cada um desses fatores dispostos aqui. O jogador, ele vai possuir os métodos de controle de jogador, ou seja, quais botões é possível clicar e quando eu clicar em algum botão, o que vai acontecer na tela. Então, é um método que chamamos de atuação. Como o jogador vai atuar sobre o jogo. A máquina, ela possui o mesmo método de atuação, só que a atuação da máquina é automatizada. Não teremos como clicar no botão, pois a máquina ela é virtual, ou seja, ela vai precisar de uma inteligência artificial. No método de atuação, vamos utilizar aquelas regras de inteligência artificial criadas no nosso primeiro tutorial. Vai ser fundamental isso durante nossa programação. Controle de engine, ele vai fazer a interação entre as cartas, que são aquelas regras utilizadas no primeiro tutorial de ataque com ataque e ataque com defesa. Ao receber 2 cartas, esse método aqui, ele vai analisar qual é o possível resultado disso. A identificação de nível de poder, que é como eu vou saber quando o nível de poder acabou e o que eu vou fazer quando esse nível acabou. Proibições e regras. As proibições são o que não deve ser feito de maneira nenhuma, em quais hipóteses. E as regras são o que fazer quando certa coisa acontecer, e tal, e tal, e tal. E o que é possível operar dentro do jogo. Os controles gráficos, ele vai desenhar tudo na tela, né? Então a gente vai precisar trabalhar com as posições dos objetos na tela. Isso aqui nós vamos obter das classes desenhos. E os efeitos de animação quando ocorrer. Aqui temos um esquema mais ou menos estilizado sobre o jogo. Eu fiz dessa forma, não é porque é assim que é feito, mas para que vocês possam entender o seguinte: a classe desenho, comuns, personagem, jogador, máquina e cartas representam nossas entidades de trabalho dentro do jogo, por isso um quadrado aqui. E essas classes que estão de fora, que são o controle engine, controle gráfico e principais, vão controlar tudo isso que está aqui abaixo. Então, por exemplo, o desenho ele vai ter propriedades comuns. Ele vai poder usar essas propriedades. A cartas, ela vai representar um desenho. Ela é um desenho que tem propriedades comuns. Os personagens também são desenho que tem propriedades comuns. O jogador é um personagem que, por sua vez, é um desenho e possui propriedades comuns. A máquina também é um personagem que é um desenho que possui propriedades comuns. Entenderam? É basicamente uma hierarquia. O topo dela, ou a base, dependendo do ponto de vista, é a classe comuns.
O intermédio fundamental é o desenho. Posteriormente, já trabalhamos com os objetos em si, que são a carta e os personagens. E aqui, a única diferença é que cada um desses vai atuar de uma forma diferente no jogo, por isso eles não podem ser agrupados, eles são de formas separadas. E é isso aí, pessoal. Basicamente, essa é a segunda parte do tutorial. Como se estendeu bastante, eu vou deixar para a próxima parte o início da programação, onde vamos já programar a classe comuns, desenho, cartas e personagens. Vamos deixar essas 4 entidades já programadas para que posteriormente sigamos em jogador e máquina e finalmente em controle de engine, gráficos e principal. É isso aí, pessoal. Se você gostou, dá uma curtida, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos tutoriais. Caso tenha dúvidas, não deixe de comentar, sugestões também são aceitas. Eu vejo vocês até o próximo tutorial. Então, valeu, falou!